Durante a pandemia do coronavírus, muitas cirurgias deixaram de ser realizadas e agora, aos poucos, estão voltando, como é o caso da bariátrica. Isso porque as pessoas obesas são consideradas grupo de risco para a Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o cirurgião bariátrico Admar Concon Filho. Obrigado por ter aceito o convite, doutor. Aí o doutor, acredito que ele me ouve. Está me ouvindo bem, doutor? Oi, Gustavo, estou ouvindo muito baixo. Ok, a gente vai tentar melhorar para você. Vou até falar um pouquinho mais alto, doutor, para ver se você entende a minha pergunta. Queria saber o seguinte para a gente começar, né? A gente estava falando aqui que agora essas cirurgias passaram a ser liberadas, mas, na sua visão, é melhor operar agora mesmo com os riscos ou não? Perfeito, Gustavo, agora deu para ouvir sim. A situação é o seguinte, a cirurgia bariátrica e o paciente obeso, ele é um paciente de risco para a doença, o Covid-19. Ele é o terceiro risco para a doença do Covid. Primeiro a idade, depois a hipertensão arterial, depois já viria a obesidade como fator de risco. Se nós formos ver os jovens que estão nas UTIs em quadro grave, com insuficiência respiratória pelo Covid, em ventiladores, entubados, a maioria desses jovens são obesos. Então, a obesidade e a cirurgia bariátrica, ela deve ser feita sim, mesmo no período da pandemia. O que você precisa avaliar é se o seu hospital, se a sua cidade, se a sua região está em condições de fazer cirurgias eletivas essenciais. A cirurgia bariátrica hoje, ela é classificada como uma cirurgia eletiva essencial. Ela tem que ser feita. É claro, se o hospital tiver condições, tiver vagas na UTI, tanto na UTI de pacientes Covid, como na UTI de pacientes não Covid. Agora, doutor, se o hospital tiver em condições, ela deve ser realizada assim. É muito mais perigoso ficar obeso e contrair a doença Covid-19 do que fazer a cirurgia bariátrica durante o período da pandemia. E o que mudou então, doutor, nos protocolos da cirurgia bariátrica? Eles ficaram mais sistemáticos, digamos assim, né? Eles ficaram mais rigorosos. O que mudou? Sim, para toda cirurgia eletiva essencial, houve uma mudança de comportamento de todas as equipes, inclusive para a cirurgia bariátrica. Hoje, nós só podemos operar o paciente eletivo essencial para uma cirurgia bariátrica, aquele paciente que não tem nenhum sintoma sugestivo da doença Covid-19, onde a gente faz um exame do teste para ele, o PCR, para saber se ele é ou não portador do vírus. E no intraoperatório, nós temos todos os cuidados que temos que tomar em relação a esse paciente, tanto para proteger esse paciente, como para proteger toda a equipe cirúrgica que está atendendo esse paciente. Então, houve uma mudança, sim, de protocolo, de comportamento de todo o pessoal do hospital, de todo o pessoal do centro cirúrgico para as cirurgias eletivas essenciais, quer seja bariátrica e mesmo outras cirurgias eletivas. Tá. Agora, existe um tipo de cirurgia bariátrica mais indicado a todos os pacientes ou todos eles podem passar, todos os obesos, pelo mesmo tipo de cirurgia? Varia de cada caso ou não, doutor? A indicação para a cirurgia bariátrica, ela continua sendo a mesma que era antes. O fato da pandemia não mudou a indicação cirúrgica, nem a indicação da técnica cirúrgica. Hoje, aqui a nível de Brasil, as duas técnicas mais realizadas são o bypass e a gastrectomia vertical, também chamada de sleeve. O bypass, você reduz o tamanho do estômago e faz um desvio do intestino, enquanto que na gastrectomia vertical, no sleeve, você retira um pedaço do estômago, mas não tem desvio do intestino.
A indicação de cirurgia continua sendo a mesma. A técnica a ser indicada para o paciente continua sendo a mesma. Depende se ele é ou não um diabético grave, depende se ele tem ou não uma doença do refluxo gastroesofágica importante, mas uma vez indicado, a técnica cirúrgica não mudou por conta da pandemia. O que mudou foram os cuidados que tem que ter em relação a evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de contato desse indivíduo, desse paciente, com aqueles pacientes do hospital da ala Covid. Eles não entram em contato, é outro andar, é outra UTI, assim como os cuidados intraoperatórios, que hoje nós temos mais cuidados ainda em relação a proteger o paciente e a proteger toda a equipe. Hoje nós estamos operando com máscaras especiais, com capacetes especiais, com aventais especiais que nós não usávamos no período pré-pandemia. Mas a técnica cirúrgica, a indicação cirúrgica continua sendo a mesma. Doutor, para a gente arrematar nosso papo aqui, na quarentena a ansiedade tem levado muita gente a comer mais. O número de obesos tende a aumentar na visão do doutor ou não? Sim, esse é um dos problemas que nós temos com a quarentena, com o isolamento. É um cuidado que a população tem que ter em relação ao excesso de alimentação. No entanto, ela também, tendo esse cuidado e essa consciência, ela pode também lançar mão de dietas especiais nesse período da pandemia, assim como atividade física que ela consegue realizar dentro da sua própria casa, até por orientações na internet. Então, existe sim a preocupação desse aumento de peso por conta da pandemia e as pessoas têm que estar conscientes disso. Cuidado com a alimentação, cuidado com o excesso e mantenham a atividade física, ainda que dentro de casa, que é possível. Existem várias alternativas e a gente vê na internet vários tipos de atividade física que podem ser feitas. Doutor, eu provoquei os telespectadores da Rede Família a enviarem perguntas. Vamos responder só uma, que eu acredito que dá um pouquinho de tempo aqui ainda. O César quer saber o seguinte: se é necessário acompanhamento psicológico para quem vai fazer a cirurgia bariátrica? Não só necessário, como é fundamental. A doença obesidade é uma doença crônica, incurável. Não é falta de força de vontade, não é desleixo do paciente. É uma doença crônica que está a nível do seu cérebro, onde há um desequilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. E dentre todas essas manifestações da doença obesidade, existe o problema do comer compulsivo, do transtorno obsessivo. Então, esse paciente precisa sim de uma orientação psicológica para se preparar para a cirurgia e até para se preparar ao pós-operatório, a mudança de comportamento que ele deverá ter, não só na qualidade da sua alimentação, mas no seu comportamento como um todo. Precisa e é muito importante esse acompanhamento psicológico. É uma pergunta muito inteligente e muito importante. Maravilha. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. E o recado que nós podemos dar para todo mundo é o seguinte: doença obesidade é uma doença crônica, tem que ser entendida como uma doença crônica que precisa ser tratada pelo médico, pelo clínico, pelo endocrinologista e nos casos de cirurgia, quando tem indicação, tem que ser feito. E aquela mensagem: usem máscaras. Se tiver que sair de casa, usem máscaras. Uma boa tarde a todos vocês. Maravilha, está aí falando ao vivo com a gente o cirurgião bariátrico Admar Concon Filho. Foi um grande prazer.